Sejam bem-vindos aí ao primeiro dia desse propósito de 40 dias, baseado no livro Uma Vida com Propósitos. Para que eu tô na Terra? Para que eu tô aqui? Então, esse é o subtítulo do texto e essa é a pergunta que todos nós nos fazemos sempre, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu deveria estar fazendo? Qual é o meu propósito de vida? E aqui, no primeiro dia, né? O Senhor já traz aqui algumas orientações, algumas explicações, para a gente ter uma vida com propósitos, começar a entender por onde começar, né? Então, o dia 1, ele já começa 2 versículos que eu vou ler aqui. O primeiro está em Provérbios, capítulo 11, verso 28, que diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. E aí depois ele vai para Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Independente das circunstâncias, quando você está alicerçado em Deus, você continua, você persevera, você está com as suas raízes fincadas na terra, você não está frágil, que diante das circunstâncias você é levado de um lado para o outro. Então você está firme, porque você está alicerçado na palavra da verdade. E aqui o capítulo começa falando que você não é o foco. Então nós não somos o foco. Deus nos criou para algo além de nós. O propósito da sua vida vai abençoar outras vidas. A gente muitas vezes quer saber, né? Para que eu nasci, o que eu vou fazer, né? Quais meus sonhos, meus planos, meus objetivos, meu futuro. Tudo muito cercado em nós mesmos, né? E enquanto que Deus quer que você, em tudo que você faça, você pensa como que isso pode agradar a Deus, como isso pode impactar de uma forma positiva a vida das pessoas, como que eu posso ser útil, como que eu posso servir. O propósito de Deus nunca está encerrado em nós mesmos. Ele sempre vai beneficiar, além de nós, outros. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Por mais que a gente ache que a gente traça os planos e faz aquilo que a gente vem na nossa cabeça, aquilo que a gente quer, a gente já vem determinado a cumprir um propósito. Então, muitas vezes você pode ser bem-sucedido e estar longe do propósito de Deus para a sua vida. Aqui, o que o livro quer mostrar é que você, por mais que a gente ande buscando, Deus já deixou escrito a vontade dele. Aquele que nos criou já deixou um manual de instrução que mostra como que a gente funciona, como é a nossa forma, a melhor forma da gente funcionar. A criatura não pode saber, né, como que ela funciona e para que ela foi criada, mas o Criador sim. Então, muito antes da gente nascer, o Senhor já pensava e já tinha planos para você. É muito incrível a gente pensar assim, mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Porque às vezes a gente tem Deus muito para autorrealização, né? Ou quando a gente está passando uma dificuldade, a gente lembra de Deus e pede ajuda a Ele, ou quando a gente quer alcançar algo na nossa vida, uma bênção, um trabalho, algo que a gente está buscando, e aí a gente pede Deus como se Ele fosse estivesse ao nosso serviço para realizar os nossos desejos. E é o contrário. Nós estamos aqui para realizar os sonhos de Deus, que é o que nos satisfaz. Então, tudo aquilo que a gente toda a satisfação que a gente procura, e às vezes todo vazio que a gente às vezes encontra, mesmo tendo tudo, é porque a gente está fora dos planos de Deus, daquilo que Ele planejou para nós. E aí eu vou abrir em 1 Coríntios 2, capítulo 7, para a gente ler um pouquinho mais dessa vontade. Vou ler desde o 6. A sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras,
para a nossa glória. Paulo, em 1 Coríntios, diz que muito antes do sistema desse mundo, muito antes de tudo, Deus, que criou todas as coisas, já criou um propósito para a nossa existência, para a nossa vida e para cada um de nós. Por isso que o mais importante é realmente o relacionamento com o Senhor Jesus. É esse relacionamento que você começa a ter com o Senhor é que vai fazer com que você entenda quem você é, o seu propósito, o centro da vontade de Deus, aonde você deveria estar. E muitas vezes a gente está bem sucedido e bem longe, né? E aqui, eu vou compartilhar com vocês, porque no final de cada capítulo tem aqui um direcionamento para que a gente possa botar em ação. Então, tema para reflexão é Eu Não Sou o Foco. Versículo para memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como que eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então essa é a pergunta e é importante que você responda essa pergunta num caderno. Você, de fato, escreva o que você elaborou ao fazer essa pergunta. E que você comece, então, a se abrir para realmente a vontade de Deus. Para que você pare nessa hora, a proposta desse propósito de 40 dias é justamente que você se volte para dentro e descubra em Deus qual é o propósito para a sua vida, o que Ele tem para você. Então é você começar fazendo um momento a sós com Deus e sinceramente abrindo o seu coração de tudo que tem te afligido, de tudo que tem te trazido dúvidas. Você se coloca em oração, Senhor. Ora um Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso é uma oração poderosa, é uma oração simples, mas verdadeira, que você fala com Deus. Você começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, você está se direcionando e pedindo a presença de Deus, entrando na presença de Deus. Santificado seja o vosso nome, porque não há outro como o nosso Deus. Então Ele é santo, Ele é separado, Ele é além do nosso entendimento. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, que a gente possa compreender as coisas espirituais do reino de Deus. Então, Deus, abre os meus olhos espirituais, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E às vezes a gente vai dizer, seja feita a tua vontade, e a gente às vezes pensa, mas isso é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fora dela a gente se sente incompleto. Então peça ao Senhor, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes a gente ora um Pai Nosso, né, numa forma muito automática. E não deve ser assim. A gente deve realmente entender cada frase que está saindo da nossa boca. A gente está fazendo uma declaração. Então, que a gente esteja sinceramente ligado nisso que a gente está falando. Assim, na terra como no céu. Porque antes das coisas se manifestarem na terra, elas já existem no céu. Então, manifesta aqui, Senhor, aquilo que já é teu plano. E me coloca alinhado a isso. Alinha o meu coração ao teu. Então, que seja feito na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, aquilo que eu preciso no dia de hoje. E a oração do Pai Nosso é uma oração afirmativa. A gente não está pedindo para talvez o Senhor nos conceder. Não, já é uma promessa. Então, o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, já é uma oração onde você declara a promessa de Deus. Então, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Ele dá a provisão. Faz com que a gente compreenda, né, o que Ele quer me ensinar hoje. Qual é o pão de hoje. Me dá aquilo que eu preciso hoje. Aquilo que... E às vezes a gente acha que precisa de tantas coisas, né? Mas, Senhor, me dê aquilo que eu preciso. Quanto que Ele já não te deu até hoje, tudo aquilo que você precisa, né? Quanto que Deus já te sustentou até aqui. Se Deus não tivesse nos sustentado até aqui, a gente não estaria mais aqui, né? Não é uma vontade nossa respirar, o sopro de vida é Ele que nos dá. Então, Deus, muito obrigada, porque esse pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Então, quando você pede, né, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não tem como a gente pedir o perdão de Deus, esperar que Ele nos perdoe, se a gente não perdoa o próximo. Então,
Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, aquilo de falta que eu faltei, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E é importante a gente falar isso, de fato, sentindo isso, se comprometendo com isso. Então, Senhor, perdoa aquela pessoa que me machucou. Assim como eu também peço perdão, Senhor. Assim como eu também não sou perfeito, a outra pessoa também não é. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é o Senhor, Ele não nos tenta, né? O Senhor, Ele não nos tenta, mas o inimigo das nossas almas, sim, né? Então, a gente pede aqui, Senhor, não me deixa cair em tentação. Por quê? Porque nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados a cair em tentação. Então, a gente já declara aqui, Senhor, não me deixe cair em tentação. E me livra do mal, me livra do maligno, me livra daquilo que o Senhor já disse que está no mundo, né? Jesus diz ao Senhor, diz ao Pai, Deus, eu rogo para que não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Então, a gente está aqui, a gente precisa viver, se desenvolver, fazer aquilo que é propósito de Deus para nós, mas a gente sabe que, né, que o mundo, ele jaz no maligno. Então, que o Senhor, quando a gente faz essa oração do Pai Nosso poderosa, a gente está pedindo aqui que Deus nos livre do mal. Amém. Né? Algumas orações a gente também fala, né? Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ou seja, toda a soberania é sua, Senhor. Não há nada que aconteça que o Senhor não tenha o controle. Então, a gente muitas vezes declara isso no final. Então, gente, esse foi o dia 1 do propósito. Que você possa se abrir para o propósito de Deus na sua vida. Que você não vá para a direção contrária daquilo que Deus quer para você. Que você dê uma pausa do sistema desse mundo. Se você se sente muito ansiosa, muito desconectada, muito perdida, se sente muito vazio, que você possa voltar para o Senhor e pedir que Ele te direcione, cuide de você a cada dia, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai, muito obrigada, Deus. É no simples, é no verdadeiro que o Senhor se manifesta. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor continue abençoando esse propósito, Senhor, que o Senhor possa derramar da Tua luz na vida dessa pessoa que está aqui, que ficou aqui até agora, Senhor. Cobre ela com a Tua bênção, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, Senhor. Entra na casa dela, Senhor. Abraça toda a família dela, Espírito Santo de Deus. Traz ela para o centro da Tua vontade. Fala com ela de forma sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.